Bendito seja o Senhor. Grande manhã na sua casa, na presença dEle, reunidos como igreja. Queridos, eu gostaria nessa manhã de pensar com os irmãos sobre um assunto bastante importante, necessário e presente na vida de cada um de nós. Eu gostaria de falar com os irmãos nessa manhã sobre decisões. Meus irmãos, se existe algo que nós precisamos fazer diariamente, é tomar decisão. E muitas vezes nós não sabemos como decidir, e principalmente como decidir bem. Nós temos dificuldade muitas vezes com isso. Dizem aí os estudiosos que uma pessoa adulta, em média, você acredite nisso, toma de 15 a 20 mil decisões por dia. Você diz, não, eu não. Decisões das pequenas às maiores, daquela que você já tomou hoje pela manhã, sendo homem ou mulher. Se foi mulher, consumiu muito da sua vida, que roupa pôr para vir à igreja? É uma decisão, e essa é uma decisão que todo mundo tomou. As mulheres talvez, como eu disse, gastaram mais tempo nela, mas tomaram. São muitas decisões. Existe hoje, catalogado como um transtorno psíquico, uma doença psíquica, uma coisa chamada como fadiga das decisões. Fadiga das decisões. Gente cansada pela necessidade de tomar o tempo todo decisões. Afinal, é o que acontece, nós somos cercados por muitas opções, de todos os lados e de todas as formas, desde roupas, a carros, a eletrônicos, a carreiras profissionais, a tipo de investimento para o nosso dinheiro, obviamente aquele que tem para investir, mas veja, são muitas decisões que nós precisamos tomar. Mas veja bem, eu estou falando nesta manhã a um público cristão, crentes em Cristo Jesus. Se você é crente, diga amém. Amém. Estou falando a crentes nesta manhã. E sendo cristãos, nós vamos pensar com base em que nós tomamos as nossas decisões. Principalmente aquelas mais importantes, de maior relevância, de maior tamanho, aquelas que de alguma forma vão impactar a minha vida e a sua vida no futuro. E terão consequências importantes assim que forem tomadas. Por isso esse é o nosso tema, como tomar boas decisões. E eu quero começar com um conceito que nós precisamos mudar, quando nós pensamos em tomar decisões e principalmente boas decisões. Nós muitas vezes podemos atribuir a tomada de decisões à nossa vontade. Eu decido a partir da minha vontade. Meus irmãos, vontade exerce e sempre exercerá um papel de extrema importância na nossa vida. É muito importante vontade. Alguém sem vontade não se move, alguém sem vontade não realiza, alguém sem vontade não faz. Mas a vontade, ela não é algo fundamental quando falamos em boas decisões. Quando nós falamos nesse grande movimento chamado movimento da autoajuda e dos gurus da autoajuda, eles trabalham nessa faixa, na faixa das vontades. Eles vão tentar dizer a você que você precisa ter vontades maiores para a realização maior. Você precisa melhorar a sua vontade, ou a sua força de vontade. Mas aqui nós temos um problema. A nossa própria vontade, frequentemente, queridos, não será suficiente para nos conduzir até uma boa decisão. Como disse, uma decisão que vai trazer impacto para a nossa vida e para o nosso futuro, e eu quero ilustrar isso aqui. Eu tinha colocado aqui fazer uma pergunta e mandar você levantar a mão, mas dali para cá já mudei de ideia, você não precisa levantar não. Muitos aqui, eu acredito, gostariam de melhorar a sua condição física, o shape, perder o peso, não é? Fazer aquele exercício físico, né? Quem não gostaria, né? Vontade. Mas veja bem, sábado passado, tivemos aqui a nossa corrida, caminhada e pedalada IBC. Faz aí, Márcia. Isso, obrigado, minha querida Márcia, minha cunhada. Uhul! Queridos, eu encontro muita gente aqui, levanta a mão quando a gente dá o recado. Não, eu vou vir. Não, sábado que vem, pastor, conta comigo, estou aí. Rapaz, aí chega aí, o irmão, por algum motivo, falhou, né? A vontade não foi suficiente. O pior é quando ele me encontra no domingo de manhã. Pastor, eu falei que ia vir, mas o meu canário acordou espirrando hoje. Eu saí, ele espirrou, tive que dar no sábado, fiquei dando atenção, o passarinho não deu para vir. Ou seja, sua vontade não foi suficiente para levar você a tomar essa decisão. Muitos podem pensar assim, eu gostaria de aumentar os meus relacionamentos, conhecer mais gente aqui na igreja, né?
Temos aí um connect. Pastor, eu estou com vontade de ir, mas a sua vontade não te levou até lá. Pastor, eu gostaria de saber mais Bíblia, aprender Bíblia, ser mais firme na minha fé, conhecer mais a palavra de Deus. Meus irmãos, eu gostaria tanto, pastor, tenho vontade de ir à escola bíblica, escolher um tema, pelo tema que ele é, por aquilo que ele fala, mas muitos a vontade não teve força de trazer você aqui. Pastor, eu tenho vontade de falar inglês, que você não sabe quanto. Mas eu queria dormir e acordar falando. Você precisa de vontade para fazer curso? Não, vontade você tem. Você precisa de algo mais para levar a vontade a conduzir você a um lugar. Então, nós temos aqui aspectos humanos e aspectos espirituais, e fica provado que a vontade muitas vezes não tem força de conduzir você a tomar uma boa decisão. Então, nós temos que entender o seguinte: aonde e como nós devemos agir. Primeiro, a vontade não deve ser o motor que move o crente a tomar uma boa decisão. Não deve. Não é pela sua vontade que você deve agir. E para isso eu gostaria de olhar um homem na Bíblia e rapidamente passar por dois momentos na vida deste homem. Dois momentos importantes, dois inícios da vida desse homem que foram pautados por tomada de uma importante decisão. Este homem é Davi. Então eu convido você a abrir sua Bíblia no primeiro livro do profeta Samuel, no capítulo de número 16. E nós vamos olhar para dois momentos, dois inícios, duas estreias na vida deste homem que eu e você conhecemos, chamado Davi. Abra aí, 1 Samuel, capítulo 16, e vamos ler dos versos 10 a 13. 1 Samuel 16, dos versículos 10 a 13. Leremos aí. Você encontrou? Diga amém. Amém. Isso, livro fácil, 1 Samuel. Vamos ler? Diz assim a palavra do Senhor. Jessé levou a Samuel 7 de seus filhos, mas Samuel lhe disse: o Senhor não escolheu nenhum destes. Então perguntou a Jessé: estes são todos os filhos que você tem? Jessé respondeu: ainda tenho caçula, mas ele está cuidando das ovelhas. Samuel disse: traga-o aqui, não nos assentaremos para comer enquanto ele não chegar. Jessé mandou chamá-lo e ele veio. Ele era ruivo, de belos olhos e de boa aparência. Então o Senhor disse a Samuel: é este, levanta-se e unja-o. Você pode ler comigo o verso 13 que está na tela aqui, todos juntos, por favor? Vamos ler? Samuel apanhou o chifre cheio de óleo e o ungiu na presença de seus irmãos. E a partir daquele dia, o Espírito do Senhor apoderou-se de Davi, e Samuel voltou para Ramá. Vamos ter mais um breve momento de oração aqui, queridos. Pai amado, Deus eterno, o Senhor é bom e a Tua palavra dura para sempre. Ela é eficaz e viva, e nós te pedimos agora que ela venha a falar, a ensinar, a conduzir, a mover os nossos pés, segundo a Tua vontade. Faz a Tua obra nesta manhã, em todos nós, é o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Queridos, acabamos de ler um momento, uma estreia, um início da vida de Davi, e você, creio eu, conhece o contexto desse texto, mas rapidamente eu falo. Deus rejeita Saul, que era o rei de Israel, não mais o aceita como rei, e dá uma ordem ao profeta Samuel, que vá à casa de Jessé ungir, colocar sobre ele óleo, para que ele então seja separado para ser um futuro rei de Israel. Isso ao seu tempo, isso depois de uma caminhada. Então ele diz que Jessé apresenta 7 dos seus filhos, mas nenhum era o escolhido, então restava um, o jovenzinho Davi, que estava lá no campo pastoreando as ovelhas, esquecido até pelo pai, porque não seria ele, a princípio, que deveria assumir, diante de tantos irmãos melhores e maiores que ele tinha. E ele então é chamado, como Samuel diz: não, vá lá, chame esse que nós não nos assentaremos. E ele vem, como diz o texto, imediatamente, e ele é escolhido por Deus com base no seu coração e não na sua aparência. Isso o texto diz. E dessa forma então o Samuel vai e derrama óleo sobre ele, o unge, e a partir daquele momento o texto que nós lemos e que você leu comigo diz que o Espírito de Deus se apoderou dele,
E ele então passa a viver desta forma. Não foi rei naquele dia, mas ali ele começa uma caminhada com o Espírito de Deus. Veja bem, baseado nessa palavra, apoderou, nós temos que compreender que o Espírito Santo, a partir daquele momento, passa a guiar e a capacitar Davi. Diga amém. Agora diga, guiar. Capacitar. É isso que o Espírito Santo passa a fazer na vida dele. Lembre-se, do nosso objetivo nessa manhã é falar como tomar boas decisões a cristãos, queridos. Então veja bem, que assim como Davi, também receberam o Espírito Santo de Deus. Você sabia que você tem, habitando em você, o Espírito Santo de Deus? Não como Davi, ninguém botou óleo na sua cabeça ou impôs as mãos para que você o recebesse. Mas a palavra de Deus é clara em Efésios 1,13, quando ela diz que nós, naquele momento, quando ouvimos e cremos na palavra da verdade, que é o Evangelho, nós seremos selados com o Espírito Santo da promessa. Você foi selado com este Espírito Santo, queridos. Ele é o selo, é o penhor da sua salvação. Então, nós temos que entender uma coisa. Nesse momento, recebemos o Espírito Santo. Então, aqui existe um alerta. Aqui existe um caminho. Romanos 8,13 tem algo importante quando Paulo escreve essa carta. E olha o que diz o texto de Romanos 8,13. Pois, se vocês viverem de acordo com a carne, morrerão. Mas se pelo Espírito fizerem morrer os atos do corpo, viverão. Olha o que diz o 14. Leia comigo esse, juntos todos, põe aqui. Porque guiados pelo Espírito de Deus, são filhos de Deus. Todos que são o quê? Guiados pelo Espírito de Deus. Então aqui já começa uma base da nossa construção de como tomar boas decisões. Seja guiado pelo Espírito Santo de Deus. É difícil, né? O amém fica meio assim abafado, porque você está falando de uma pessoa. O Espírito Santo de Deus não é um vento, queridos, não é uma força, não é um arrepio, não é um negócio atrás da nuca. O Espírito Santo é uma pessoa. E você está falando aqui de ser guiado por outra pessoa. Nem sai, né? Por outra pessoa. E quando nós falamos em ser guiados por outra pessoa, nós queremos tomar as rédeas da mão dessa pessoa e colocar nas nossas mãos. Mas eu digo a você nesta manhã, permita-se ser guiado, dirigido e usado pelo Espírito Santo de Deus, porque Ele é Deus habitando em você. Queridos, aqui existe uma base. Pense num carro, queridos, um carro, mas não um carro parado, um carro em movimento. Se existe um carro em movimento, queridos, atrás do volante existe o quê? Motorista. E o motorista está fazendo o quê? Dirigindo, guiando o carro. Um carro em movimento, se ele andar 100 metros, você fala, mas em linha reta, não dá. Tem que ter alguém corrigindo a rota e guiando na direção. É assim que nós precisamos viver. Nós temos o Espírito Santo em nós, mas precisamos deixar que o Espírito Santo guie e dirija as nossas vidas e seja a base das nossas decisões. Aqui existe uma lógica aqui. Esta palavra se aplica a crentes, convertidos em Cristo, a Cristo Jesus. Seja guiado. Agora, então, a partir daí, qual é a fonte, qual é a origem das boas decisões na vida do cristão? Assim como eu disse, queridos, nosso modelo hoje é Davi. Falei de um primeiro momento na vida de Davi. O chamado e a capacitação dada pelo Espírito Santo. Para desse princípio, então, você partir. Você, crente, entende que tem o Espírito Santo. Se você tem, diga amém. Mas eu gostaria de passar para um segundo momento, para que nós possamos olhar, e é um segundo início na vida de Davi, tomado com base em decisões que ele toma, ou vivido, melhor dizendo, com base nas suas decisões. E o segundo grande momento na vida de Davi foi o confronto dele com o gigante, diga Golias. Isso, Golias. Com o gigante Golias, foi o segundo grande estreia.
E hoje eu não quero falar que Deus vai destruir o gigante, você já conhece o texto, não é? Você sabe que ele ganhou, que o gigante perdeu, e até aí está tudo certo. Pode dizer a você, Deus vai ajudar você a derrotar grandes gigantes na sua vida. Diga amém. Eu gosto quando a gente fala desse texto de gigante, prega nele, fala, Deus vai ajudar você a derrotar o gigante na sua vida, você diz? Amém. É isso aí, só que tem um caminho. Ele derrotou o gigante por algumas decisões que ele tomou, e é dessas decisões que ele tomou que nós vamos partir nesta manhã. Se eu disse aqui que a vontade não é suficiente para levar, e não deve ser, um crente a tomar boas decisões, o que seria então? O que seria então? Um homem guiado pelo Espírito de Deus, meus irmãos e irmãs, ele vai tomar as suas grandes decisões, não baseados em sua vontade, mas sim guiado pelo Espírito Santo, e as suas decisões serão baseadas em princípios e valores. Ainda bem que alguém deu um amém aqui, salvou. Princípios e... Então diga comigo, princípios e valores. Decida firmado nisso, decida firmado em princípios e valores. Agora, isso é garantia que diante das decisões maiores ou menores, nós temos chance imensa de acertar quando partimos daqui. Então, você está em 1 Samuel 16, você continue aí, só vamos passar para o capítulo 17, que é exatamente esse confronto entre Golias e Davi, e daí vamos tirar então algumas coisas para nós nesta manhã. Você conhece a história, né? Os filisteus entram em guerra com os israelitas. Saul está à frente ainda desta batalha, leva lá um exército para guerrear contra os filisteus. Jessé envia 3 dos seus filhos que se alistam lá para batalhar com o gigante. Em um momento, Jessé então chama esse menino chamado Davi e manda que ele vá ao fronte, lá ao lugar da guerra, e lá ele então leve lá um mantimento para os seus irmãos e também traga de volta notícias de como é que está a guerra, como é que estão os irmãos e como as coisas estão se desenrolando. Você conhece essa história, sim ou não? Só que naquele exército diz que eles contavam com um guerreiro chamado Golias. Um homem que tinha 2,90 metros de altura. Um homem que usava uma couraça, que só a couraça pesava 60 quilos de bronze. Diz que a ponta da sua lança, a ponta, pesava 7 quilos e 200, não sei por que 200, mas 200 gramas. É o que pesava, diz a Bíblia. Meus irmãos, eu quero perguntar uma coisa a você, me responda com toda sinceridade. Quem teria vontade suficiente para enfrentar esse tal de Golias aí? Estou com vontade. Você podia até ter. Estou com vontade. Saí hoje para derrotar o Golias. Hoje eu derroto. É hoje o dia que o Golias vai cair. Só que aí você chega e encontra o Golias. Mas não podia ser menor. 1,5 metro, pesar uns 45 quilos, está sem lança na mão, só de sunga, com estilingue. Pô, esse aí eu enfrento, mas quando você olha para o tamanho do Golias, querido, sua vontade não te leva a isso. Agora, o texto diz que 2 vezes ao dia, como remédio, Golias aparecia lá e dizia: arrumem um homem para lutar comigo, um homem, que se ele me vencer, o exército todo, todos os filisteus serão derrotados. Mas, um homem, e cadê o homem? Um olhava para o outro, não é comigo, acho que falou com você, você tem cara que aguenta, vai você. Todo mundo recuava, passava o dia de tarde, lá voltava Golias. E agora? Cadê o homem? Ninguém. Mas nesse dia que Davi então resolve, vai lá, naquele front, vai dizer algumas coisas para nós, e é isso que a gente vai partir daqui e dizer. Quais são esses passos que Davi toma? Como é que ele apoia sobre os princípios e valores cada decisão que ele toma até efetivamente ele lutar com Golias? O primeiro deles está em Samuel 17, no versículo de número 20. Está aí, olha aí. Começou aí o negócio, queridos. Antes dele ir para lá. Olha o que diz o texto. Levantando-se de madrugada,
Davi deixou o rebanho com outro pastor, ou seja, cuidadoso, pegou a carga e partiu, conforme Jessé lhe havia ordenado. Veja bem o que está dizendo aí. E chegou ao acampamento na hora em que o grito de batalha, o exército estava saindo para suas posições de combate. Então aqui nós temos já uma situação aqui muito específica. Era um jovem, acordou de madrugada, por uma missão que o pai mandou, já é quase um milagre. O pai mandou, ele acordou de madrugada, e ele foi fazer uma coisa que não era agradável. Ele deixou o rebanho aos cuidados de um outro pastor, e foi fazer algo que o pai lhe mandou, e era uma missão difícil, desagradável, em horário ruim, e que ele não gostaria de fazer. Então aqui nós temos um primeiro princípio, e esse princípio é o princípio da obediência. Diga aí. Obediência. Meus irmãos, mas isso tem que ser clara, ele obedece à ordem do seu pai. E não só isso, ele não faz de qualquer jeito, ele não sai lá, larga o rebanho lá, no meio dos... Não, ele arruma um outro pastor, deixa lá, se organiza e sai. E ter deixado alguém lá vai ser muito importante, nós vemos isso logo na frente do texto. Mas essa decisão foi a primeira, meus irmãos, nesse texto. E ela foi tomada com base em um princípio, e é o princípio da obediência. Davi vai começar essa missão sendo obediente ao seu pai. Ele sempre foi obediente em toda a sua história. Quando você olha para a história de Davi, você sabe que logo depois ele começa a ser perseguido por Saul, seu sogro. Começa a perseguir para matar Davi. E Davi teve a oportunidade de matar Saul algumas vezes, mas ele não matou, porque ele era obediente ao Deus que ele cria. Ele sabia que não devia fazer isso. Por mais que seria aparentemente melhor a solução, ele não faz, ele sempre foi obediente. Meus irmãos, o crente, vocês conversam com muito crente, você já deve ter conversado, e o crente está diante de uma decisão, você fala assim, como é que você decidiu? Já orei. Ok, mas estiga a pergunta. Orou, e aí? O que aconteceu? Senti que eu estou na decisão certa. Sentiu como? Você quer deixar o crente chateado, você começa a perguntar, como é que você sentiu? Aí ele fala assim, não sei, aí já não sabe mais. Meus irmãos, quando você vai tomar uma decisão, sabe aquele que diz, estou mandando um currículo, pastor. Senti que eu devia mandar, amém, até aí está indo bem. Preenchi lá, chegou um ponto lá, inglês, fluente. O fluente foi direção de Deus. Eu não falo, mas, quem sabe, se eu for chamado até lá, eu dou uma praticada e falo, the books on the table, sei lá, fluente. Queridos, isso aí se chama mentira. Deus não mudou. Então, se você está tomando uma decisão, onde você orou para Deus abençoar, ou assinar o contrato que você já assinou, tome cuidado. Tome cuidado. Porque o que ele está dizendo aqui é obediência. E a obediência não fere princípios de Deus. Um princípio de Deus é verdade. Então, se a decisão que você está tomando precisa de mentira, ela não vem de Deus. Você pode orar, Senhor, mas abençoa. O Senhor sabe que eu preciso. Ele fala, não vem de mim. Então, quando nós olhamos aqui, o já orei, ore com base na palavra de Deus. A obediência de que ele fala aqui é a obediência à palavra de Deus. E a palavra de Deus é sim e não, é certo e errado. Não existe meio termo para o crente. Se você vai tomar uma decisão, seja obediente à palavra de Deus. Faça aquilo que a palavra de Deus lhe manda fazer, que você será bem sucedido para a honra e glória do Senhor. Esse é o primeiro princípio que nós temos aqui. Mas, se você olhar, um valor agora nós vamos encontrar no versículo 23 desse mesmo capítulo. Olha o que diz o versículo 23. Enquanto conversava com eles, isso aqui é Davi conversando com seus irmãos quando os encontra. Golias, o guerreiro filisteu de Gate, avançou e lançou seu desafio habitual. E o que diz no finzinho lá? Davi o ouviu. Queridos, Davi está lá, conversando com os irmãos, entregando lá, pegando notícia. E naquele momento era a hora do Golias aparecer.
Golias chega lá e diz a mesma coisa: cadê o homem desse exército que vai me enfrentar? O povo assobia, olha para cima, tal. Mas Davi diz o texto que ele ouviu. Queridos, eu quero fazer uma pergunta para você. Ele ouve o insulto de Golias. Isso é muito importante, ouvir. Agora, eu pergunto, ele era um soldado? Estava listado lá? O nome dele estava na lista lá que tinha que brigar com Golias? Não, não estava, querido. Resumidamente é o seguinte: o problema não era dele. Mas, veja bem, meus irmãos, existe algo maior aqui. Aquilo não era uma batalha entre dois exércitos. Aquilo era a batalha entre o Deus Todo-Poderoso e os seus oponentes. E ele, sendo um crente dirigido e guiado pelo Espírito, ele toma uma decisão. Sabe qual é? Envolvimento. Queridos, envolvimento. Ninguém gostaria, como eu disse, de enfrentar Golias. Mas isso era algo que precisava ser feito. Não paute a sua vida por decidir só fazer aquilo que você quer, ou que parece bom. Existem muitas coisas na sua vida e que envolvem grandes decisões que precisam ser feitas. E quando nós olhamos aqui, existe um motivo para isso. Diante de uma decisão, o servo de Deus não pode fugir daquilo que precisa ser feito com um objetivo. Aquilo que ele decidiu fazer não era para a glória dele, mas era para a glória de Deus. Aquilo que você se envolver, que você precisa se envolver, precisa passar pelo crivo. Isso que eu vou fazer, isso que eu quero fazer, isso que está diante de mim, vai glorificar a Deus ou não? Se a resposta for sim, faça, porque Deus é contigo, Ele vai à tua frente e você experimentará a vitória em nome de Jesus. Mas se envolva naquilo que vem de Deus, naquilo que é de Deus, naquilo que glorifique o nome de Deus. Mas existe algo mais aí no versículo de número 37, e isso é onde ele apoia a sua decisão. Olha o que diz o versículo 37. Vamos ler juntos? Leia comigo aqui, ó. O Senhor que me livrou das garras do leão e das garras do urso, me livrará das mãos deste filisteu. Diante disso, Saul disse a Davi: vá, e que o Senhor esteja com você. Oh, aleluia! Pode dar um glória a Deus aí, como o seu pastor diz? Isso aí. Meus irmãos, veja bem, existe aqui um princípio. Sabe como chama esse princípio? Fé. Diga fé. Fé, queridos. Ele não diz assim, olha, quando ele vai enfrentar o gigante, ele não diz assim, ó, vamos ver se vai dar certo. Porque a decisão de Davi passou por obediência, depois por responsabilidade, exigiu envolvimento, mas ela foi sustentada, diga sustentada. Sustentada pela fé. Porque nesse versículo que nós lemos, nós vemos Saul dizendo para Davi assim, olha, Davi, vou te explicar um negócio, você não está entendendo. Você viu o tamanho do gigante? Você está vendo o tamanho da lança? Você está vendo a couraça? Você está vendo que não tem nenhum homem aqui, que até agora se colocou para fazer isso? Então você não entendeu. Você não pode lutar com esse homem, porque desde de você nem nascer, esse homem já era um guerreiro. Mas Davi agora, ele olha para trás, e ele vê os livramentos que Deus havia dado na vida dele até aquele momento. E ele vai dizer, eu já matei um leão, eu já matei um urso, porque Deus esteve comigo, e o Deus que esteve comigo, continua estando comigo, porque Deus não mudou, Ele continua sendo o mesmo ontem, hoje e eternamente será Deus. Então ele diz, o mesmo Deus que me livrou antes do leão e do urso, agora me livrará desse gigante, isso para a honra e glória dele. Isso como é que chama isso? Fé. Mas não é fé vazia, querido. Sabe aquela fé que vai dar certo, vai dar certo, vai dar certo. Repete que vai dar, repete, fala. Vai dar certo, vai dar certo, vai dar certo. Você, força está em mim. Mas isso é coisa do He-Man. Eu tenho a força.
Você tem nada. Você tem uma carne inclinada ao pecado que foi submissa ao Espírito Santo de Deus, e agora você tem tudo em Jesus Cristo, nosso Senhor. É isso. Então, quando nós olhamos para cá, nós vemos que a fé dele se apoiava num Deus que já havia feito. Levante a mão aqui quem já experimentou algo que Deus já fez na sua vida. Levanta a mão. Deus já fez algo na sua vida? Levanta a mão. E agora dá uma salva de palmas ao Senhor, porque olha no que você precisa apoiar a sua fé. Deus já fez. Apoie sua fé nesse Deus que não mudou. E para terminar, nós temos algo aqui. Nos versos 38 a 40. Olha que coisa incrível, queridos. E como nós vamos entender isso. Então, depois desse discurso, vai, não vai, já que você está baseado em fé, então vai. Aí Saul vai querer dar uma força para Davi. Olha aí. Então Saul vestiu Davi com a sua própria túnica, colocou-lhe uma armadura, um capacete de bronze na cabeça. Davi prendeu sua espada, ou seja, a espada de Saul, sobre a túnica, e tentou andar, pois não estava acostumado àquilo. E disse a Saul: não consigo andar com isso, pois não estou acostumado. Assim tirou tudo aquilo. E em seguida pegou o seu cajado, escolheu no riacho 5 pedras lisas, colocou-as na bolsa, isso é, no seu alforje de pastor, e com a sua tiradeira na mão, aproximou-se do filisteu. Nós temos aqui mais um valor, e a esse valor eu chamei de habilidades. Queridos, entendam uma coisa aqui. Saul não queria o mal de Davi. Olhando para o gigante, ele fala: eu tenho aqui algumas coisas que vai lhe ajudar. E bota em Davi o quê? Um capacete de bronze, uma espada desse tamanho. Veste Davi. Davi era um moço pequeno, frágil, né? Imaginou, ruivo, bonitinho, sarda no rosto. Pegou aquilo, tentou. Falou: não deu, não vai dar. Não vai dar. Agora, se ele tivesse insistido, ele experimentaria uma grande tragédia. Mas ele para e pensa: quais são as minhas habilidades? O que Deus me deu de habilidade? Cantamos um hino aqui que diz: tudo vem de ti, tudo é para ti, digno de glória. Quem deu a você as habilidades que você tem não foi você, não foi seu pai, não foi sua mãe, foi o Deus, Criador dos céus e da terra. E é diante destas habilidades que Davi então vai tomar uma decisão: com que eu vou enfrentar esse gigante? É com espada, é com capacete que eu não sei lidar, ou com a minha funda e com essas pedras que eu estou habilitado, que eu sei como é que eu faço, como é que eu posso usar? Então, veja bem, diante de uma difícil decisão, eu pergunto: quais as armas e as estratégias usadas para que eu e você enfrentemos os nossos gigantes? Precisa passar por esse crivo, o crivo das habilidades. Como eu disse, parecia algo bom, algo seguro, mas para Davi, aquelas armas não eram a melhor solução. Ter insistido naquilo teria trazido um grande prejuízo à vida de Davi. Davi era habilidoso, como eu disse, com um cajado e uma funda. Era com que ele estava acostumado a lidar. Então, nós temos algo que mostra para nós como habilidades são fundamentais. Se você olhar aí adiante um pouquinho, no capítulo 18, no verso 5, olha como as habilidades foram importantes na vida de Davi em toda a sua história. Olha o que diz lá: tudo o que Saul lhe ordenava fazer, leia comigo. Tanta o quê? Que Saul lhe deu. Isso agradou a todo o povo, bem como aos conselheiros de Saul. Por que é que Saul deu a Davi um posto avançado? O que diz o texto? Por causa do quê? Habilidade. Ele tudo o que fazia com habilidade. Queridos, por isso que muitas vezes nós vemos gente escolhendo profissão errada, servindo no ministério errado, casando errado, fazendo tudo errado, porque não parte de um princípio: como eu sou, como Deus me formou, quais habilidades Deus deu a mim. E eu posso dizer a você: Deus deu a você habilidades, e Ele deu porque Ele habita em você através do Espírito Santo de Deus. Tome decisões baseadas naquilo que Deus te deu como habilidade. E nós terminamos aqui, e eu quero orar, simplesmente orar, por nós, e orar da seguinte maneira:
Temos 4 palavras aqui, eu peço que o Pedro possa colocar para nós, naquela última tela. 4 palavras: obediência, fé, envolvimento e habilidades. Parecem algo muito simples, mas eu quero dar uma tarefa para você crente essa semana. Se você é crente, você lê a Bíblia. Falei hoje na escola bíblica, lá na minha classe. Falei, se você pegar essa revista da escola bíblica e essa Bíblia, chegar em casa, botar lá. Domingo que vem, 8h30, 9 horas, você acordar, pegar a sua Bíblia, e ela ficou lá a semana toda, você tem um problema para resolver. Se você pegar a sua Bíblia essa semana e olhar, à luz dessas 4 palavras, todos os homens de Deus que foram bem-sucedidos nas suas decisões, submeta a essas 4 palavras a atitude desses homens, a procedimento desses homens. Todos vão passar por isso. Obediência à palavra de Deus, envolvimento na causa de Deus, fé no Deus da causa, e vão usar as habilidades que Deus deu a eles em nome de Jesus. Todos eles que foram bem-sucedidos. Quando você olha para Sansão, saiu desse caminho, deixou de obedecer, deixou de se envolver com as coisas de Deus, perdeu sua fé, abriu mão das suas habilidades, terminou moendo num moinho como um animal de carga, mas um dia ele desperta, e ele volta a isso, ele obedece a Deus, ele se envolve nas causas de Deus, ele se enche de fé, usa suas habilidades que eram forças, e no último dia da sua vida, ele fez mais do que em toda a sua história. Quando você olha para os discípulos de Jesus, eles obedecem ao chamado de Jesus, eles se envolvem na causa para a glória de Deus, eles fazem o absurdo, por fé, deixam tudo, para seguir a Cristo, e eles são usados, cada um, a partir das suas habilidades. Faça essa pesquisa como lição de casa. Voltando a Davi, para que possamos orar, talvez você se lembre dele, e houve um dia na vida de Davi, que ele saiu desse momento, e foi aquele dia triste de Davi, do seu envolvimento com uma mulher chamada Batseba. Ele agiu segundo a sua vontade, e o resultado nós conhecemos. Não haja dessa forma, se submeta a Deus, e à direção de Deus, para que você seja vitorioso em todos os seus caminhos.